Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e estudo desse livro, O Pão Nosso, do Glover Ship, publicado pela editora Vida Cristã. Estamos no capítulo 11, lição 11, que vai falar hoje sobre o reino de Cristo. E diz o seguinte: a base. Desde os primórdios dos tempos, há reinos aqui na Terra. A primeira menção bíblica de um reino se encontra em Gênesis, capítulo 10, versículo de 8 a 12, quando Nimrod edificou várias cidades e reinou sobre elas. Mais tarde surgiram os faraós, poderosos reis do Egito, e os famosos soberanos da Caldeia, tais como Hammurabi e Nabucodonosor. A autoridade e pompa dos reis de outrora era tão conhecidas dos israelitas que eles insistiram para ter um rei. Abre aspas. Como o tens todas as nações, fecha aspas. Está lá em 1 Samuel 8,5, né? Os judeus também queriam ter como tem todas as nações. Os romanos tinham Césares reinando sobre um vasto império. Na Idade Média surgiu o Império de Carlos Magno e seus descendentes. O Brasil tem a distinção histórica de ser o único país americano que foi governado por imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. A Inglaterra e outros países ainda continuam com reis e rainhas ocupando uma posição cerimonial. Preparação. Para que haja um reino, são necessários 5 elementos. 1. O rei. 2. Súditos. 3. Autoridade. 4. Território para governar. E 5. Um período determinado de governo. Um reino é, então, mais que um simples governo, pois o termo significa soberania e autoridade. A Bíblia falou muito sobre o reino de Deus, o reino dos céus e o reino de Cristo. Como no caso dos impérios terrestres, isso implica em um rei, súditos, autoridade, território e um período determinado de governo. Vamos examinar agora cada um desses aspectos na natureza do reino divino. A apresentação. Em primeiro lugar, o reino divino tem um soberano. Ele é Jesus, pois chamou de meu reino, lá em João 18,36. Ele foi ungido pelo próprio Deus para ser rei sobre um império espiritual. As palavras Messias no hebraico e Cristo no grego significam a mesma coisa, o ungido. Ungir com óleo era o ato de consagrar alguém para um cargo real. Veja lá em 1 Samuel 10:1, 16, 12 e 13, 1 Reis 19, 15 e 16. Sabemos assim que Jesus é rei, entre parênteses, o único rei escolhido por Deus. Na realidade, ele é chamado, abre aspas, Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. Fecha aspas. Está lá em Apocalipse 19, 16. Isso significa, em segundo lugar, que Cristo tem autoridade sobre seu reino. Mateus 28, 18, João 18, 37. O território a ser incluído no reino de Cristo é o mundo todo, conforme a grande comissão. Vê lá, é Mateus 28, 18 a 20. Ele tem autoridade sobre todos nós, seres humanos, inclusive sobre reis e presidentes. Veja lá 1 Coríntios 11, 3 e Apocalipse 15, 3 e 4. São muitas as dúvidas existentes sobre o período ou época em que o reino de Cristo vigoraria. Alguns afirmam que o reino não começou ainda e, portanto, esperam-no a qualquer hora. Mas a Bíblia nos diz que o reino existiu, de certa forma, antes de Cristo e que a soberania de Cristo começou com sua volta aos céus, para reinar sobre seus súditos aqui na terra. Ver Êxodo 19:6, Êxodo 13:28, Atos 7:56.
O fato do reino de Cristo já existir pode ser provado, observando-se que ele seria iniciado durante a vida de muitos dos ouvintes de Cristo naquela mesma época. Veja Lucas 9:27. Se o reino de Cristo ainda não existe, isso não deixa, isso nos deixa numa situação impossível. Dois pontos. Ou Cristo mentiu em Lucas 9:27, ou há indivíduos ainda vivos na Terra depois de quase 2000 anos. Além do mais, lemos que o reino já existia quando Paulo escreveu aos Colossenses. Veja Colossenses 1:13. Aplicação. Os súditos do reino em nossos dias somos nós, os cristãos. Veja Colossenses 1:13, Tiago 2:5, 1 Pedro 2:9. A única maneira de entrar nele é através de um nascimento espiritual. Veja João 3, de 3 a 5, Atos 14:22. Como cidadãos do reino de Cristo, temos a solene obrigação de sermos leais ao nosso soberano, servindo de todo o coração e conquistando mais almas em nome dele. Para memorização, Colossenses 1, versículo 13, abre aspas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Fecha aspas. Agora tem aqui o questionário com 10 perguntas, né? Cada lição, né, tem o questionário com 10 perguntas. Nós já estamos na lição 11, então já tem 110 perguntas para você responder. Eu vou mostrar para você já já. Mas antes, todo aquele que estiver respondendo aí as questões enviando para o meu e-mail, que é ronaldozm@gmail.com, eu vou estar corrigindo, e os 5 melhores alunos que tirarem maior nota vai estar recebendo um desses meus livrinhos aqui, ó, que eu escrevi, Como Iniciar uma Igreja Local, com ênfase nas igrejas nos lares, tá bem? Então, responda aí o que eu vou mostrar agora para vocês e mande aí no meu e-mail. Questionário. Pergunta 1. O que Jesus disse a respeito da natureza do reino? Veja lá João 18:36 e responda. De quem é este reino? Aí eu responda também. 2. O nome Messias no hebraico e Cristo no grego significa a mesma coisa, ou ungido. Ungir com óleo era o ato de consagrar alguém para um cargo profético ou real. Ver 1 Samuel 10:1, 1 Samuel 16:12 e 13 e 1 Reis 19:15 e 16. Quem foi ungido por Deus para ser rei sobre o reino celestial? Responda. 3. Sabemos que Jesus é o rei escolhido por Deus, como o Novo Testamento o chama, em termos reais. Como o Novo Testamento o chama em termos reais? Veja Apocalipse 19:16 e responda. 4. O reino de Deus existiu antes da vinda de Cristo? Responda. Como podemos provar este fato? Veja Êxodo 19:6 e responda. Quem estava no reino de Deus antes do advento de Cristo? Lê Lucas 13:28 e Êxodo 19:6 e responda. 5. Quando o reino de Cristo se estabeleceu na terra? Ver ver Lucas 9:27 e Colossenses 1:13 e responda. 6. Quais são os cidadãos no reino hoje? Ler Colossenses 1:13 e Tiago 2:5 e responder. Como é que entramos nesse reino? Veja João 3, de 3 a 5 e Atos 14:22 e responda. 7. O reino de Cristo é diferente do reino de Deus no Antigo Testamento? Responda. Quais são alguns dos nomes bíblicos para o reino?
ver 1 Crônicas 29, 11, Mateus 3, 2, Salmo 103, 19, Lucas 22, 30 e Lucas 23, 42 e responda. 8. Qual é o nosso papel como cidadãos do reino de Cristo? Veja Mateus 13, 38, Mateus 18, de 1 a 4, Marcos 9, 33 a 35, Atos 28, 23, Romanos 14, 17 e 2 Tessalonicenses 1, 5 e responda. 9. Como sabemos que o reino já existe e que não será inaugurado dentro em pouco, com Cristo, reinando na terra por 1000 anos? Veja João 18, 36, 1 Coríntios 15, 25 e Colossenses 1, 13 e responda. 10º e último, como será o fim do reino de Cristo aqui na terra? Veja 1 Coríntios 15, 24 e responda. Tá bem? Se você prefere anotar aí, ó, aqui vai as perguntinhas. Você pode anotar aí e ver e me responder no e-mail ronaldozm@gmail.com, tá bom? E também tem os versículos aqui, né, para leitura aí a semana toda, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá bom? Sobre o assunto aí. Então, fique aí a dica, tá bom? Bom, se você está gostando da leitura e o estudo desse livro, O Pão Nosso, do Glover Ship, publicado pela editora Vida Cristã, peço para que você já deixe aí o seu like, compartilhe aí esse vídeo aí, né, no grupo da família, no grupo do serviço, do colégio, da escola, da faculdade, com seus conhecidos aí, para que a palavra de Deus possa chegar cada vez mais longe, né, mais e mais pessoas, tá bem? Se ficou alguma dúvida, né, escreva aí no meu e-mail que está aí na descrição do vídeo também. E eu teria a maior alegria aí, né, de sentar, estudar a Bíblia com você, tirar suas dúvidas, tá? Não fique com dúvida. Se você mora longe, a gente pode fazer isso também por videochamada, tá bom? Fico muito feliz de você estar investindo aí o seu tempo, né, em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também está muito contente com o tempo que você tem investido, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?